Olá, alunos e professores da Escola Sabatina. Estamos felizes por nos reencontrarmos nesse estudo semanal da nossa lição. O título da lição desta semana é Ensinando Discípulos, parte 1. Já estamos na lição 7, esta trata do Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22, até o capítulo completo, capítulo 9 de Marcos. Eu queria fazer um apelo todo especial aos professores da Escola Sabatina. Sei que vocês estudam muito, se preparam para poder estudar a lição, ensinar a lição aos seus alunos, mas eu quero fazer um pedido especial. Por favor, vamos tomar o cuidado para não atrairmos os alunos a nós mesmos. Vamos deixar a luz de Jesus brilhar. Vamos fazer tudo o que é possível para que os alunos sejam atraídos para Jesus. Nós somos humanos, somos falhos, nós não temos luz alguma. Se nós podemos fazer algo, é apenas refletir a luz de Jesus. Então, e as pessoas conosco se decepcionam, mas se nós ensinarmos sobre Jesus pelo preceito, pelo exemplo, se nós dirigirmos as pessoas para Jesus, elas nunca vão se decepcionar com Cristo. A lição desta semana, como sempre dissemos, aborda muitos temas, né? A desta semana fala sobre o cego de Betsaida, a confissão de Pedro, o custo do discipulado, a transfiguração, quem é o maior entre os discípulos, trata a respeito daqueles que possam sofrer escândalos pelo mau testemunho de algum cristão, e também trata de Jesus curando um rapaz com um espírito mudo. Eu queria começar com vocês então a respeito da cura do cego lá em Betsaida. Betsaida é um vilarejo a nordeste do mar da Galileia. Jesus esteve naquele vilarejo e lhe foi apresentado um rapaz que estava cego, e Jesus então o curou de duas formas, ou com duas intervenções, ou com duas atitudes. Na primeira etapa, aquele jovem, depois de ser abençoado por Jesus, ele ter tocado os seus olhos, ele confessa ver as pessoas apenas como árvores que estão andando. Depois, no segundo momento, ele admite então que estava enxergando plenamente. E as pessoas se perguntam por que Jesus fez esse milagre em duas etapas. Certamente Jesus não tinha nenhuma dificuldade para fazer em uma etapa apenas, em uma palavra apenas, em um toque apenas, a cura daquele cego. Jesus criou este mundo do nada, do ex nihilo, então não teria nenhuma dificuldade, pela sua palavra, de curar aquele rapaz, assim como tantos outros milagres que ele fez. Alguns estudiosos entendem que Jesus fez aquela cura em duas etapas para o desenvolvimento da fé, tanto daquele cego, quanto também dos discípulos que o acompanhavam. Muito bem, depois disso, então, Jesus está à parte com os seus discípulos na região de Cesareia de Filipe, mais ao norte ainda do Mar da Galileia, e Jesus pergunta o que as pessoas falam ao meu respeito, o que as pessoas pensam de mim. Então os discípulos respondem, olha, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas. Bem, a esta altura os discípulos já haviam entendido bem quem era Jesus pelos seus milagres, pelas suas palavras, mas Jesus pergunta, e vocês, o que pensam de mim? E então Pedro fala, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Jesus então diz para Pedro que não foi carne e sangue que o revelou, mas o próprio Deus. O texto correlato a esse daqui, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, então Jesus diz, tu és Pedro, também vou te dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bem, para não ficar nenhuma dúvida, quando Jesus diz, tu és Pedro, ele usa a palavra Petros, que quer dizer pedregulho, uma pequena pedra. Mas quando ele se refere a si mesmo, ele fala Petra, que quer dizer rocha, uma pedra grande. Então Jesus, em momento algum, disse a Pedro que a igreja seria estabelecida sobre ele, que ele seria o fundamento da igreja. Mas Jesus diz que a si próprio, ele como a pedra que serviu de alimento, de água, jorrou água para os israelitas no deserto, né? A pedra representada em Daniel capítulo 2, que bate sobre a estátua e estabelece o reino de Deus deste mundo. Então Jesus falava a respeito do seu reino, né? E ele então começou a ensinar os seus discípulos que ele seria rejeitado entre os anciãos, e ele seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Então, nesta passagem entre Marcos 8
Em Marcos 9, Jesus cita 2 vezes a sua rejeição, a sua morte e a sua ressurreição. E na segunda ocasião que Jesus cita este assunto, ele então menciona que ele seria traído. O leitor do Evangelho de Marcos já sabia que Judas seria o traidor, porque quando informa a respeito dos discípulos, no começo do Evangelho de Marcos, já informa também a respeito de Judas, que ele, como seguidor de Jesus, seria o traidor de Cristo. Então Jesus começa então a falar, né, sobre si, sobre seu sacrifício, sua morte, sua partida, o seu êxodo, na expressão que está na Bíblia em grego, quando se trata da morte de Jesus e da sua ressurreição. A citação é do êxodo, não do êxodo do Antigo Testamento, mas da passagem de Jesus com relação à sua morte e sua ressurreição e a sua volta ao céu, né? Muito bem. Quando Jesus começa a mencionar a sua luta, o seu sofrimento, a sua rejeição, Pedro então diz: jamais, Senhor, isso não vai acontecer contigo. E Jesus, que havia dito que não fora carne nem sangue, que havia revelado a Pedro que ele era o Cristo, agora diz para Pedro retirar-se dele, ou no sentido para Satanás retirar-se dele. Então, Pedro, nessa ocasião, se torna um porta-voz de Satanás. Então nós podemos pensar daí que precisamos estar sempre iluminados pelo Espírito de Deus, porque nós podemos eventualmente passarmos de um exército para outro, passarmos do plano das coisas de Deus, do que é espiritual, para aquilo que é material. Pedro não entendia o sacrifício de Jesus, a sua missão, mas quando ele fala a Jesus, ele não fala no sentido de consolá-lo, mas ele está dizendo: olha, não vai haver sofrimento, não vai haver morte, e isso não era o plano de Deus para a vida de Jesus. Então Jesus chama os seus discípulos à parte, começa a falar a eles sobre o custo do discipulado. Ele fala: se alguém quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E fala: o que daria o homem pela sua própria vida, né? O que daria o homem se ganhasse o mundo inteiro e perdesse a sua própria vida? Então Jesus está fazendo uma distinção entre coisas materiais e coisas espirituais. Quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar na vida, então terá a vida eterna, ainda que possa perder esta vida. Mas quem não aceita o discipulado, quem não aceita a mensagem de Cristo, quem não aceita a morte de Cristo, então, ainda que viva por um bom tempo, esta vida é como se estivesse morto, na linguagem de Paulo, e na verdade não terá a vida eterna. Jesus então fala que alguns dentre eles não provariam a morte sem que pudesse ver chegado o reino de Deus com poder. E aí, uma semana depois, Jesus então transfigura-se num alto monte em que ele vai com seus discípulos, transfigura-se diante deles. Suas vestes se tornam resplandecentes, o seu rosto resplandece, né? As suas vestes ficam brancas como a neve, tais quais nenhum lavandeiro na terra consegue branquear, né? Então, quando os discípulos veem aquilo ali, aquela transfiguração, Pedro tem uma reação, ele fala: Senhor, vamos fazer então para ti uma cabana, outro para Moisés e para Elias. Então vamos pensar alguns aspectos aqui nessa transfiguração. Primeiro, nós já estudamos na lição, né, desse trimestre, que o reino de Deus é visto como o reino da graça no contexto da vinda de Jesus e como o reino da glória no contexto da sua volta. Então, São Mateus, capítulo 25, menciona Jesus, naquela parábola dos bodes e das ovelhas, Jesus assentando-se no trono da sua glória. E também na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino. Então, essa é a perspectiva do reino da glória. Então, Jesus, quando fala de alguns não provarem a morte sem ver o reino da glória, ele não está dizendo que veria a sua volta, porque muitas coisas iriam acontecer, muitas profecias mencionadas pelo próprio Jesus deveriam acontecer primeiro antes dele voltar. Mas quando ele transfigura-se diante dos discípulos e há o brilho das suas vestes, o brilho do seu rosto, então ele está demonstrando que um dia viria o seu reino da glória. E aqui nós podemos pensar alguns aspectos, né? Porque quando Jesus curava as pessoas, ele não se dispôs a curar todas as pessoas, a minorar todo o sofrimento que havia na terra.
Ele estava demonstrando que no seu reino, quando ele voltar, no reino da glória, não vai haver mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Então a transfiguração nada mais, nada menos é do que um vislumbre de como será o reino da glória, como será quando Jesus voltar com todos os seus anjos, como diz em São Mateus, com poder e grande glória. Algumas coisas me chamam a atenção aqui nessa transfiguração, a voz do céu que é ouvida e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pelo menos mais duas situações é ouvida a voz de Deus. Quando Jesus é batizado, a voz de Deus é ouvida e diz assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. Em uma outra ocasião, em Betânia, Deus fala: eu já o glorifiquei e glorifiquei meu nome e voltarei a glorificar. Então, em pelo menos 3 ocasiões, o Novo Testamento menciona que a voz de Deus se tornou audível ao ser humano. Aqui Jesus se transfigura a um brilho, a uma glória, digamos assim, como representado pelo Shekinah, lá no Antigo Testamento, no santuário, ou como as teofanias que Deus fazia também, em algumas situações. No próprio Êxodo há esta menção da teofania, quando Deus deu os 10 mandamentos ao povo israelita, não é? Houve algumas ocasiões em que a divindade de Jesus transpareceu diante da sua humanidade. Você já deve ter lido em Gênesis, quando é perguntado a respeito de Jesus, do Cristo, ele fala: sou eu, e menciona que as pessoas caíram por terra. Certamente a sua divindade irrompeu em meio à sua humanidade. Quando Jesus purificou o templo e aqueles vendilhões que estavam ali fugiram da presença de Jesus, Jesus não estava, na verdade, com azorrague, açoitando as pessoas, mas foi a sua autoridade, o seu poder divino, o zelo da sua causa me consumirá. Então, foi a divindade de Jesus que, de certa maneira, intimidou aqueles homens que faziam casa de comércio, a casa de Deus, né? E você tem uma outra situação quando Jesus também fala para Satanás no Monte da Tentação, para que ele saia da sua presença, né? E Satanás, então, ao ouvir a voz de Jesus ordenando a sua expulsão, ele então se retorce e se afasta dali. É a divindade de Jesus irrompendo diante da humanidade. Essa expressão, a divindade irrompendo diante da humanidade, é uma expressão usada por Ellen White em algumas situações, inclusive no livro O Desejado de Todas as Nações. Então, diante disso, os discípulos perguntam: Senhor, eles veem Elias e Moisés ali, Elias representando aqueles que irão ao céu, serão trasladados sem experimentar a morte, e Moisés representando os justos ressuscitados e que irão para o céu. Os discípulos então perguntam: Senhor, olha, os escribas estão dizendo que Elias virá. Bom, quem são os escribas, né? Tratamos aqui um pouquinho dos partidos religiosos e políticos na última lição. Os escribas eram os secretários da cidade. Eles faziam as cópias, até mesmo dos escritos sagrados. E eles eram responsáveis, em muitas situações, de esclarecer, de explicar o texto sagrado. Imagine numa época em que as pessoas, em sua maioria, era composta de analfabetos, então quando alguém pudesse explicar alguma coisa, ler alguma coisa, seria algo maravilhoso. Você já leu o começo do livro do Apocalipse, quando diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que praticam as palavras deste livro. Ouvir. Então você tem algumas situações no Antigo Testamento em que o livro da lei era lido para as pessoas, né? Então isso era muito importante. Então os discípulos falam: olha, os escribas dizem que Elias deveria vir primeiro, antes de aparecer o Messias, antes de aparecer o Cristo, né? E Jesus fala: Elias virá, mas ele já veio. Jesus menciona isso. E os discípulos entendem, com base no texto de São Mateus, que Jesus estava falando de João Batista. Se você ler Malaquias capítulo 3, verso 1, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, você vai ter a menção direta ou indireta da vinda de alguém antes de Jesus. Vir em Malaquias 3 e voltar em Malaquias 4. Em Malaquias 4 é falado abertamente a respeito da vinda do Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Bem, mas Jesus aplica então o ensinamento da vinda do Elias a João Batista. Agora ele diz: Elias virá, mas Elias já veio. Então, se você pegar Malaquias capítulo 4, você vai ver que antes da volta de Jesus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
Deus também teria alguém para anunciar a sua volta, assim como Elias, literalmente, no tempo de Acabe, convidou o povo para sair da apostasia, assim como João Batista, no tempo da vinda de Jesus, da sua primeira vinda, convidou o povo para sair da apostasia, assim também o terceiro Elias, o povo mencionado em Apocalipse capítulo 14, faz a menção do Evangelho eterno, preparando as pessoas para o encontro com Jesus em sua volta. Muito bem, após essa situação, é o momento em que os discípulos começam a discutir entre eles sobre quem é o maior no reino dos céus. Eles estão um pouquinho mais distantes de Jesus na viagem, e Jesus pergunta para eles assim: olha, o que vocês estavam discutindo aí pelo caminho? Eles ficam em silêncio, porque eles foram pegos assim de surpresa, né, com essa pergunta de Jesus, como uma criança que está fazendo algo errado e de repente é surpreendida pelos pais, né? Então Jesus fala assim: olha, vocês têm que pensar que se alguém quiser ser o primeiro, que ele seja o derradeiro. E ele coloca uma criança junto deles e fala: olha, quem receber o evangelho como uma criança, recebe a mim também. Então, assim, sabe, é um princípio que gera as relações humanas, sabe? Não é só na questão religiosa, no reino de Deus. Esse princípio você vê mesmo nas empresas, na relação familiar. É o princípio da humildade. E Jesus deixou o exemplo e disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Então Jesus disse: olha, se alguém quer destaque, se alguém quer notoriedade, o holofote, que seja pela obra de serviço em favor das pessoas. Aí vem o respeito, vem a honra, vem o reconhecimento do trabalho. Muito bem, depois Jesus então trata a respeito dos escândalos. É uma coisa interessante, porque Jesus fala assim: olha, é melhor entrar sem um dos olhos no céu do que com os dois olhos ir para o inferno. É melhor entrar com apenas uma das mãos no céu do que com as duas mãos ir para o inferno. É melhor entrar coxo no céu do que com os dois pés ir para o inferno. Mas vamos pensar uma coisa aqui. A respeito de que não existirão pessoas com deformidades físicas, mentais, emocionais e espirituais no céu, você pode ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, quando menciona a ressurreição dos justos, fala que eles serão ressuscitados incorruptíveis. Então, no céu não vai haver ninguém com nenhum problema de saúde. Lá não haverá morte, pranto, dor, clamor. Jesus está fazendo aqui uma hipérbole, um exagero. Ele está dizendo a importância de obedecer a Deus e servir a Deus. E o problema dos escândalos, como mencionamos no começo lá da lição, aquele apelo aos professores, vamos levar as pessoas a Jesus. Porque os seres humanos estão sujeitos a causar escândalo. Os seres humanos, os líderes espirituais, podem eventualmente cometer erros. E se as pessoas são dirigidas a nós, elas acabam não indo para o céu, por muitas vezes caírem por causa desses escândalos. E aqui é uma responsabilidade entre a atitude do protagonista do escândalo e o próprio sofrimento daqueles que confiaram no protagonista e não no sumo pastor, que é Jesus Cristo. Muito bem, eu queria aqui fazer uma ligação com vocês. São Mateus capítulo 18, verso 8, ligação do texto. São Mateus 18, verso 8, vai tratar desse assunto aqui, vai usar a expressão fogo eterno. Então, quando se fala do fogo eterno, a palavra aionos em grego, para resumirmos de uma forma bem simplificada, é eterno em seus efeitos. É eterno de acordo com a natureza daquilo que é atingido. Por exemplo, um imperador era chamado de eterno, de aionos, mas o imperador morria. Né? Então vamos pensar algumas coisas aqui. Eu vou pegar dois textos em que aparece a expressão. Uma aparece a expressão fogo eterno e a outra então aparece a expressão cinzas. Por exemplo, em Judas capítulo 7, aparece a expressão fogo eterno, que Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno. Mas na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, diz que Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas. Então, que fogo eterno é este? Sodoma e Gomorra continuam queimando? Não. Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno,
mas elas foram reduzidas a cinzas, eternos em seus efeitos. E você tem a expressão aiônos tanto para o fogo quanto para a vida eterna, sabe? Quem for queimado com fogo será queimado, a sua morte será para sempre. E quem receber a vida eterna, a sua vida será para sempre. Aionos. Este é o sentido da expressão, esse é o sentido da palavra. Eu queria terminar o estudo de hoje mencionando com você Marcos capítulo 9, versos 22 a 24. O texto então menciona, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Esta ocasião em que o pai está com seu filho diante de Jesus, sendo apresentado, é um menino que é um rapaz que sofre terrivelmente, o pai menciona que ele é lançado na água, é lançado no fogo, e ele diz assim para o seu pai, olha, e diz assim para Jesus, se o senhor pode fazer algo por nós, faça. De certa maneira ele demonstra ali que a sua fé ainda não está amadurecida. E Jesus disse para ele, se tu crês, tudo é possível que crê. E aquele pai diz, olha, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Sabe, diante de certas situações da vida, talvez você e eu já pensamos que a nossa fé não foi tão forte para resistir. De alguma forma, talvez em algum momento eu me identifique com esse pai. E ele fala, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. E quando Jesus fala, tudo é possível que crê, ele fala, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus o ajuda na sua incredulidade. Fortalece a sua fé. Eu quero pedir a você, neste dia, ainda que você seja um professor, um líder espiritual da igreja, que você seja um aluno da escola sabatina. Se você tem enfrentado provas que você acha que não tem fé suficiente, lembre-se, tudo é possível ao que crê. E Jesus não vai te rejeitar, porque você ainda tem uma fé que não está amadurecida. Ele vai fortalecer, ele vai amadurecer, ele vai tornar a sua fé cada vez mais efetiva e vitoriosa. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos por podermos estudar a Tua Palavra, embora num período tão curto de tempo, com tantos obstáculos, mas o Senhor tem estado conosco. Abençoe alunos e professores, para que não somente entendam a Sua Palavra, mas possam explicar e viver com sabedoria e poder. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.